Saudações vascaínas a todos, um ótimo domingo para todos vocês. Bruno aqui do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dentro do nosso canal, onde a gente trará informações, atualizações e notícias do nosso clube de regatas Vasco da Gama. A gente vai falar sobre a questão de pode ter 3 novidades para o confronto da semana, essa próxima semana aí contra o Internacional no dia 21. Inclusive o Vasco tentando buscar uma vitória dentro de São Januário. A gente vai falar também sobre o mercadão da bola, que inclusive Léo Pelé vem sendo disputado aí por 2 clubes. A gente vai estar tratando isso. E a repercussão que vem acarretando sobre a questão da coletiva ainda do Pedrinho. Alguns ex-políticos ou políticos que estão presenciando ou por dentro do Vasco vêm se prontificando, vêm se pronunciando em relação à resposta do que o Pedrinho deu nessa última semana na coletiva. Isso e muito mais dentro desse domingão. Conto com vocês para deixar aquele joinha, deixar o like, é muito importante. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações e compartilhe para grupos de WhatsApp e deixe o seu comentário porque eu gostaria de ouvir a sua opinião. Às 6 horas da noite teremos aqui a nossa live para a gente bater um papo, trocar uma ideia nesse domingão. Então vamos lá para o giro de notícias aqui dentro do Giro Vascaíno. Conto com vocês para assistir esse vídeo do início até o fim. Vamos lá, o Vasco vai se preparando desde quarta-feira, onde o elenco ganhou 2 dias de folga, praticamente 2 dias e meio, né? Porque o Vasco jogou no sábado contra o Fortaleza, veio para o Rio de Janeiro domingo, e aí teve a segunda e a terça-feira e aquela metadezinha do domingo ali de descanso para poder se preparar para essa reta final dessa temporada. Inclusive o Vasco não terá mais descanso, como outros clubes também não terão. A data FIFA vai se encerrar agora e não tem mais data FIFA, graças a Deus, porque particularmente isso só atrapalha pra gente que tem canal pra gente trazer informação e notícia. Mas enfim, o Vasco vem se preparando desde quarta-feira pensando no Internacional. É lógico que o Internacional vai vir com alguns desfalques por questão de suspensão e também por jogadores que estão desgastados na data FIFA. De contrapartida, o Vasco pode ter mudanças. Inclusive na ponta direita, Max Domingues vem treinando muito bem e deve ser titular contra o Internacional no lugar do Puma, que foi convocado pela seleção uruguaia para esses 2 jogos das eliminatórias. De contrapartida, pode ter novidades na lista de relacionados. Paulinho, que havia fazendo uma pré-temporada praticamente, depois de uma lesão séria e grave no joelho, ele vem treinando muito bem, vem agradando muito a comissão técnica e está disponível para ser relacionado para esse jogo. De contrapartida, o Jair também, que havia entrado em alguns jogos, muito do torcedor vascaíno gosta e quer ver ele como titular. Inclusive ao Vasco da Gama, a Vasco TV soltou um vídeo da preparação do Jair, que vem trabalhando, vem fazendo essa situação de melhora nessa questão da parte física, e é outro jogador. Inclusive Adson também deve ser outro jogador que está evoluindo bem depois de ter sofrido aquela lesão na tíbia, e mais que aconteceu naquela altura do campeonato, onde que era um jogador muito importante, hoje ele vem treinando muito bem, tanto dentro de campo como fazendo a sua preparação parte física fora dele, e tem grandes chances de aproveitar nessa reta final ainda dessa temporada, coisa que há 3, 4 meses atrás a gente falava que não tinha nem expectativa do Watson ainda atuar nesse campeonato brasileiro. Então são 3 novidades aí em relação que o Vasco pode ter de reforço para essa reta final, pensando em garantir a vaga na Sul-Americana. De contrapartida, você vai ter alguns jogadores ali que precisam melhorar na sua pontaria e melhorar também na sua parte física hoje dentro do time do Vasco. Um deles é o Felipe Coutinho. Até o Pedrinho inclusive falou sobre isso na coletiva, falando que o Felipe Coutinho se exige muito, se esforça muito, treina muito, mas chega na hora do jogo ele não consegue performar. Tá na hora do Coutinho poder colocar todo o empenho que ele vem fazendo dentro dos treinamentos, colocar dentro do jogo, porque a expectativa foi muito grande na contratação dele e aparentemente a gente não vê o que está acontecendo dentro de campo.
Então serão 3 novidades aí muito importantes, Coutinho, Jair e Paulinho, para esse jogo decisivo contra o Internacional. O Atlético Mineiro perdeu ontem para o Atlético Paranaense num jogo adiado do primeiro turno, e isso ajudou muito o Atlético Mineiro ainda estacionar atrás do Vasco. O Vasco hoje está com 43 pontos em nono colocado e busca garantir pelo menos essa vaga direta na Sul-Americana. De contrapartida, quando a gente fala de futebol, quando terminar o Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre muito o mercado da bola. Inclusive, no mercadão da bola, Léo Pelé possivelmente não deve permanecer no Vasco para 2025. Isso muito por conta de todo mundo já sabe, o torcedor. Críticas em relação à própria torcida, humilhações como ele passou na festa de aniversário do Vasco de 126 anos, entre outras questões. Mas assim, o Léo Pelé na época foi contratado a peso de ouro via 777, acima dos 13 milhões de reais comprados pelo São Paulo. Inclusive o Léo Pelé hoje não é zagueiro, ele foi implementado nessa posição. Quando ele foi revelado lá na base do Fluminense, lá em Xerém, ele jogava de lateral esquerdo. Inclusive 2 equipes vêm se demonstrando interesse. Uma mais forte, que é o Rogério Ceni, por ter trabalhado com o Léo no São Paulo, gosta muito do futebol dele e deseja assim contar com o atleta para a próxima temporada. Só que vai depender de simplesmente um motivo para que isso aconteça. Se o Bahia conseguir uma vaga ou na Sul-Americana ou na Pré-Libertadores, e se Rogério Ceni permanecer no cargo, até porque a pressão do Rogério Ceni lá no Bahia, no Grupo City, não é das mais fáceis, então isso pode atrapalhar na negociação. Tirando isso, se Rogério Ceni permanecer no Bahia, é uma grande chance do Léo Pelé ir para o Bahia. E outro que saiu recentemente aí de ontem para hoje, que o Abel Ferreira, que o Palmeiras elogiou muito o jogador e teria um determinado interesse. Esse determinado interesse do Palmeiras, assim, pode acontecer algumas oportunidades. Por exemplo, hoje o Palmeiras tem uma grande dificuldade na lateral esquerda, até pelo fato do Piquerez ter sido machucado, e hoje o Caio Paulista, que é o titular da posição, não vem agradando a comissão técnica. Você tem um promissor Vanderlan, que vira e mexe entra, mas não consegue dar conta do recado. E é nessa situação que algumas imprensas de paulistas de São Paulo vêm colocando. Acho particularmente difícil o Palmeiras ter o interesse num jogador, até mesmo pela posição de lateral esquerdo ou até mesmo pela posição de zagueiro, que hoje o Palmeiras é muito bem servido nessa posição. Só se eles quiserem contratar um jogador para complementação de elenco, mas eu acho um pouco difícil. E de contrapartida, o Bahia se torna o time mais interessado, mas a gente vai estar trocando muitas dessas ideias quando o campeonato acabar, porque aí o mercadão da bola vai esquentar e a gente vai poder falar muito sobre isso. E falando nessa reta final do nosso vídeo, em relação à questão aí da repercussão que aconteceu da coletiva do Pedrinho nessa última semana, na quinta-feira. Muitos ex-políticos que participavam das gestões passadas vêm se pronunciando a respeito, inclusive falando sobre palavras que o Pedrinho teve na última quinta-feira. Inclusive o último da bola da vez foi o Júlio Brandt afirmando e falando que o Pedrinho e a sua toda a diretoria já sabia do que tinha acontecido em relação à questão da venda da SAF do Vasco. Até porque boa parte desse grupo político que lá está votou a favor do sim lá nas urnas, quando teve a aprovação de mais de 70% da venda dos sócios, inclusive para a 777 e o Vasco se transformar em SAF. Então o Júlio Brandt havia falado que todo mundo já sabia sobre essa questão, ele foi um dos responsáveis que leu o contrato, e esse contrato dá o que falar, porque a gente nem sabe o que vai acontecer sobre isso. Então, por mais que as pessoas, por mais que a maioria dos torcedores falam, o Vasco virou SAF, vai acabar a política. Engano seu. Nunca vai acabar a política dentro de um clube de futebol. O problema é que quando os políticos pensam na instituição, a política fica para escanteio. Mas quando os políticos usam o clube para outras vantagens, aí existe um problema muito sério, e o exemplo claro é o Clube de Regatas Vasco da Gama.
No fim desse vídeo, muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Conto com a rapaziada para deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre tudo que a gente citou aqui dentro desse vídeo, a nossa opinião e informações, notícias do Vasco. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para a gente atingir a marca de 9.000 inscritos. Está muito próximo disso acontecer e esse mês eu conto com a ajuda de todo vascaíno, porque vascaíno ajuda vascaíno sempre, ainda mais raízes que defendem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Às 6 horas da noite estaremos juntos para a gente bater um papo nessa resenha de domingo. Um grande abraço para todos vocês, um bom almoço para todos, fiquem com Deus.